Olá, gente. Hoje nós vamos conversar sobre a educação brasileira entre a Revolução de 1930 e o golpe de 64. Vamos conversar um pouco sobre o que aconteceu na educação do Brasil durante esse longo período histórico. É importante destacar que a Revolução de 30 foi um movimento político-militar armado que pôs fim à chamada República Oligárquica, também conhecida como a República do Café com Leite. A Revolução de 30 teve como sua causa principal a crise do esquema do café com leite, um racha, uma divergência entre as oligarquias de São Paulo e de Minas Gerais, que acabou desfazendo essa coalizão e abrindo espaço para que outras oligarquias e outros grupos sociais de outras regiões do país ocupassem espaço na vida nacional. Para alimentar essa crise da chamada República Oligárquica, nós tivemos a crise da Bolsa de Nova York e a decadência da economia cafeeira. Nesse período, o café era o principal produto comercial brasileiro exportado e com a crise da Bolsa de Nova York, o preço do café caiu muito, o que acabou inviabilizando as exportações e a economia brasileira. Ao mesmo tempo, nós tivemos um período de intensa emersão das camadas médias urbanas, a ascensão da classe operária. É bom lembrar que nós tivemos em 1917 a primeira greve geral no Brasil, e daquele momento para frente muitas mobilizações nas capitais, nos maiores centros operários do Brasil, que fizeram com que a classe operária passasse a ser também um sujeito que lutava pela transformação da sociedade. Bom, nós tivemos aí, por exemplo, também um movimento armado importante, o movimento tenentista em 1922, que levou a participação maior dos militares da vida política nacional, e os líderes do tenentismo acabaram sendo alguns dos líderes da própria Revolução de 30. Um episódio importante nesse período foi o lançamento do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova em 1932. Esse é um dos mais importantes documentos da educação brasileira. Os chamados renovadores da educação, que subscreveram esse manifesto, como por exemplo Fernando de Azevedo e outros, Anísio Teixeira e outros especialistas, eles apresentaram um plano de reconstrução do país através da educação. O que é que eles defendiam no manifesto? Eles propõem novos métodos educacionais em contraposição ao modelo tradicional do Brasil. Eles propõem ampliação do acesso à escola para todos os jovens até 18 anos. Eles propõem a criação de salas mistas para que meninos e meninas passassem a estudar juntos. E eles propõem também uma maior responsabilização do Estado pelo direito à educação, inclusive obrigando o governo federal a contribuir mais com a chamada escola elementar. Então, Anísio Teixeira foi um dos principais representantes do movimento do Manifesto dos Pioneiros da Educação e marcou muito a educação brasileira durante décadas, até ser morto pelos militares após o golpe de 64. Em 37 foi implantado o chamado regime do Estado Novo. O que foi Estado Novo? Foi uma ditadura. Getúlio Vargas, que assumiu o poder nos anos 30, com a Revolução de 30, assumiu o poder com poderes ditatoriais, eliminando toda e qualquer oposição. O foco era na ordem, o ideário positivista continuou sendo importante e influenciar o Brasil, e ele seguiu uma tendência internacional de surgimento de governos autoritários, como o nazismo na Alemanha, como o fascismo na Itália, como o franquismo na Espanha, enfim. Houve um processo de centralização do Estado brasileiro, ou seja, os estados perderam força e o governo federal passou a ter mais poder. E, contraditoriamente, a ampliação dos direitos sociais. Como na era Vargas nós tivemos um aumento da proteção social dos trabalhadores, especialmente com a criação da consolidação das leis do trabalho. Agora era uma proteção e, ao mesmo tempo, os trabalhadores sob tutela, especialmente os sindicatos que estavam submetidos às ordens do governo. Mas nós tivemos o desenvolvimento das leis trabalhistas, da previdência social e ampliação de uma série de direitos para os trabalhadores da cidade e também do campo. Ao mesmo tempo, o governo Getúlio Vargas tinha uma forte crença na chamada industrialização como ferramenta de progresso do país. Getúlio, inclusive, aproveitou a guerra na Europa para começar a vender produtos. O Brasil não estava podendo comprar, porque os países europeus estavam usando todo o seu esforço para a guerra, então estavam deixando de fabricar produtos industrializados. Então o Brasil aproveitou para construir a chamada indústria de base. Por isso mesmo, nesse período surgiu a chamada Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, com a produção de aço, que seria fundamental para a construção de automóveis, para a fabricação de eletrodomésticos, enfim, para a criação da indústria de base no Brasil.
Do ponto de vista educacional, o governo de Getúlio foi muito marcado pelas chamadas reformas Capanema. Gustavo Capanema foi o ministro da Educação de Vargas. Ele procurou, com suas medidas, regulamentar o ensino primário, criou o ensino supletivo para quem tinha abandonado os estudos, organizou o ensino, criando o ensino ginasial de 4 anos e o ensino colegial de 3 anos, criou o ensino profissional de nível médio e o chamado exame de admissão. E também foi responsável, através das chamadas leis orgânicas, pela criação do SENAC, do SENAI e do Sistema S como escola de formação de mão de obra para o mercado de trabalho. Em 1945, cai a ditadura de Vargas e o Brasil retoma a democracia, ou melhor, o Brasil começa a viver um período mais efetivamente democrático. Getúlio cai, vários presidentes se sucedem, o próprio Getúlio volta posteriormente, depois do Juscelino Kubitschek, João Goulart, que é destituído do cargo. E o período de 46 a 64 ele é marcado por muita polarização. O Brasil está polarizado socialmente. É bom observar que no mundo nós temos o fenômeno da chamada Guerra Fria. A partir de 45, os Estados Unidos por um lado e a União Soviética pelo outro polarizam o mundo, o capitalismo e o socialismo. E a chamada Guerra Fria, que é uma guerra não declarada entre os dois países, se estende para o mundo inteiro, pela área de influência dos dois países. O Brasil era a área de influência dos Estados Unidos e também não podia estar à margem de todos esses conflitos. Entre 46 e 64, o Brasil apresentou diferentes visões sobre o desenvolvimento nacional. Todas as correntes acreditavam na industrialização, porém, o Brasil se dividia basicamente em dois grupos, os nacionalistas e os liberais. Os nacionalistas defendiam que o Brasil se tornasse um país desenvolvido, independente dos Estados Unidos. O Brasil construiu sua própria indústria nacional com empresas estatais, ou seja, que o dinheiro da riqueza do Brasil ficasse no Brasil. Enquanto isso, os liberais defendiam uma maior integração do Brasil com a economia dos Estados Unidos. Foi um período também de muita luta social no campo e na cidade. Em 54, Getúlio Vargas se mata, em virtude dos problemas relacionados com a disputa pela chamada Guerra do Petróleo. A campanha do petróleo é nosso, foi descoberto petróleo no Brasil e houve um debate de quem comandaria o petróleo. Getúlio queria a Petrobras, queria que o petróleo fosse do povo brasileiro, enquanto isso setores de oposição, setores liberais, queriam abrir a exploração do petróleo para as multinacionais. Isso gerou uma guerra, um conflito, uma radicalização muito grande, denúncias e pressão contra o governo de Getúlio, que levou ao seu suicídio em 1954. No período também, até 64, outro movimento social importante foram as chamadas Ligas Camponesas, que lutaram pelos direitos dos trabalhadores rurais, especialmente por reforma agrária e pelo direito dos trabalhadores rurais de terem carteira assinada. A maior Liga Camponesa do Brasil era localizada na Paraíba, especificamente na cidade de Sapé. Então, durante esse período, o Brasil viveu conflitos muito grandes entre a defesa da escola pública e da escola privada, o debate entre o ensino laico e o ensino confessional. Nós tivemos a primeira LDB em 61, essa LDB levou 13 anos para ser promulgada, em virtude de todo debate e pressões dos defensores da escola privada e da escola pública. O ensino primário foi ampliado até a 4ª série, o ensino médio ele era opcional, o ensino secundário e o ensino técnico. Foi criado o primeiro Plano Nacional de Educação e em 61 o Congresso Nacional definiu que o Brasil deveria gastar pelo menos 10% do que a União arrecada em impostos e 20% do que os estados e municípios arrecadam em impostos para investir em educação. Foi a primeira vez, portanto, que nós tínhamos um gasto mínimo definido para a educação, ou seja, passamos a ter recursos claros e efetivamente destinados para o gasto em educação no país. No tocante à educação propriamente dita, em 1960, o Brasil tinha 40% de analfabetos. Nas eleições só votavam os alfabetizados, os analfabetos não votavam. Surgiram nesse período muitos movimentos de alfabetização de adultos. O principal deles foi o liderado por Paulo Freire, que era uma referência à educação popular, que lutava pela alfabetização associada à conscientização política. Em 61, Paulo Freire apresentou um Plano Nacional de Alfabetização ao presidente João Goulart. Esse plano foi bem recebido pela sociedade, mas mal recebido pelos militares e pelos setores industriais, porque Paulo Freire pensava sempre em permitir o acesso à leitura e escrita, porém permitir que as pessoas também lutassem pelos seus direitos, especialmente os agricultores e trabalhadores que lutassem por carteira assinada, por direito às férias, pelos direitos sociais como um todo. Então, nesse sentido, o plano de alfabetização de Paulo Freire foi considerado perigosíssimo pelas elites.
O projeto de Paulo Freire da educação popular teve muita força no Nordeste, especialmente em estados como a Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Aqui nós tivemos a chamada CEPLAR, a Companhia de Educação Popular, Campanha de Educação Popular da Paraíba, que levou a alfabetização para empregadas domésticas, para operários e para camponeses. O golpe de 64 ocorreu por quê? Porque houve um período de profunda polarização na vida nacional. O golpe de 64 foi motivado pela Guerra Fria, já falei sobre ela, pela luta pelas chamadas reformas de base, né, como a reforma agrária, a luta pelos direitos dos trabalhadores. É bom lembrar que poucos meses antes do golpe, o presidente João Goulart realizou o chamado Comício da Central do Brasil, que era um comício por reformas sociais do país, e uma aliança entre o governo dos Estados Unidos, a elite industrial, a cúpula da Igreja Católica, as oligarquias rurais e os grupos de mídia, que derrubaram o governo de João Goulart e, em 64, impuseram a instalação de uma junta militar que assumiu o poder no país. Então, o período de 46 e 64 foi um período de profundos conflitos na vida nacional e o Brasil perdeu a chance de avançar do ponto de vista da educação, do combate ao analfabetismo, e entramos num período de ditadura, um período triste, uma noite muito infeliz da nossa história. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.